Boa noite a todos os irmãos, amigos, aqueles que vão, assistir essa pregação, essa mensagem da parte de Deus. Eu gostaria de estar passando aqui para deixar para você um texto, uma mensagem bíblica, um versículo que se encontra em Tiago, capítulo de número 1, o versículo é o de número 6. A palavra do Senhor diz: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida, ele é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Meus irmãos, o que nós temos que entender é que quando nós pedimos algo ao Senhor, quando nós nos predispomos a ir até o Senhor, quando o Senhor nos chama ou as situações nos levam aí até o Senhor, seja para pedir, seja para clamar, seja por N motivos, nós temos que entender uma coisa: precisamos ser constantes, precisamos ser firmes, perseverantes, né? Não podemos ser, pessoas que não têm foco quando se busca o Senhor. A Epístola de Tiago, exclusivamente o texto que estamos lendo, né, nessa noite, ele nos dá esse direcionamento. Nós vemos o contexto aqui a qual Tiago escreve essa epístola. São irmãos, né, são o povo de Deus sendo disperso, é a grande dispersão aqui dos judeus, a dispersão judaica, né, onde a perseguição fez com que os povos se espalhassem por esse mundo, pela época. E Tiago escreve essa carta endereçada. Tiago escreve, você vai ver no verso 1 do capítulo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Aí ele dá a sua saudação. E ele diz no verso 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amados, nós temos que entender uma coisa: todas as vezes que nós passamos provas, lutas, dificuldades, seja ela, né, a área que for, nós vemos aqui irmãos, né, crentes no Senhor Jesus Cristo passando por dificuldades, mas Tiago escreve essa epístola, parece que ele está fora de um contexto, né? Parece que ele não se compadece daquela dor, ele não, parece que ele não está entendendo o que está acontecendo aqui, mas é aí que nós nos enganamos. É de pensar assim que nós passamos pelas lutas e dificuldades de maneira errada, né? Tiago, quando ele escreve isso, ele dá uma dica de como passar pelas provações. Não é fácil, não é uma coisa que todo crente nasce ali poderoso em passar por luta, todo crente que se converte do dia para a noite, ele está super apto, né, a enfrentar as intempéries dessa vida. Não é assim que funciona. Mas a Bíblia nos dá direcionamentos de como enfrentar as dificuldades, e isso num contexto geral. O texto é claro quando ele diz: tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, né? A gente parece que não entende isso aqui de maneira nítida, porque cristianismo e sofrimento nos dias de hoje não pode ocupar o mesmo espaço na frase. Cristianismo, para muitas igrejas, muitas teologias, muitos tipos de pensamento, ele virou assim: venha para a igreja e todos os seus problemas serão resolvidos, extirpados, né? Eles não existirão mais, mas na prática não é assim que acontece. Tiago, ele vem reivindicar a teologia com a vida prática. Ele vem para dar a nós aqui um direcionamento de como ajustar aquilo que cremos com aquilo que vivemos. Então ele vem nesse sentido: irmãos, vocês sabem por que vocês estão sofrendo. Vocês sabem que o sofrimento de vocês é pela causa de Cristo. Vocês sabem que a perseguição, tudo isso que vocês estão passando, tem um motivo, tem uma causa. O próprio Cristo disse: bem-aventurados sois vós quando perseguindo vos caluniarem, né? Então nós temos vários textos bíblicos que nos dão essa força, que reforça o nosso pensamento, e tanto o nosso quanto o pensamento bíblico, que nos dá instruções acerca de como devemos viver. A palavra de Deus, ela é a regra de fé e prática. É aquilo que nós temos que ter como âncora da nossa alma, né?
é a palavra do Senhor. Então ele diz aqui, e para nós é muito difícil entender, porém o texto é claro. Quando passar por várias provações, tem de bom ânimo. Por quê? Porque essa fé, ela vai ser provada, a nossa fé vai ser provada através de dificuldade, né? Como eu vou falar para alguém que eu tenho uma fé inabalável? Irmão, o que você já passou? Não, irmão, nunca passei nada, né? As minhas tribulações, elas são pequenas, elas, né, quando muito ali, algo que eu perco um sono ou outro, mas tudo bem, é um tipo de tribulação, a Bíblia, nós não podemos descartar, porém, qual é a intensidade? Esses irmãos estavam sendo perseguidos, esses irmãos da época de Tiago estavam passando por situações perigosas, com risco, né, não à vida, mas risco de morte. Mas Paulo, o Tiago, ele escreve dizendo isso. Vocês têm que lembrar desses momentos, e é nesses momentos que vocês devem se apegar à palavra de Deus. São nesses momentos que vocês devem se lembrar para qual função vocês foram chamados. A Bíblia, Paulo diz na palavra de Deus que nós devemos nos comportar de maneira digna ao qual é o nosso chamado. Então nós precisamos entender uma coisa: a nossa fé, ela vai ser provada, seja por meio de provações, seja por meio de dificuldades, seja por meio de parentes, seja por meio de emprego, saúde, seja lá qual for. Uma hora ou outra, eu e você seremos provados, né? Eu, como presbítero da Igreja Remanescente Fiel, há 2 anos já quase, estamos caminhando para isso, né? Fui e sou provado por várias vezes, por várias situações, né? A vida que estamos vivendo hoje, ela nos permite, graças a Deus, nos forjar a nossa fé de maneira prática, de maneira fervorosa, de maneira que não venha atrapalhar um testemunho cristão. Há pouco tempo atrás, há mais ou menos um ano, eu perdi uma filha, né? A minha esposa sofreu um aborto, perdemos um filho, e minha esposa, no final de dezembro agora, ela teve uma cirurgia a ser feita, tirou mais ou menos 35 centímetros de intestino, né? Depois teve sepse, fora isso ela foi para UTI, né? E passamos ali mais ou menos quase 2 semanas entre indas e vindas de hospital, né? Isso, para muitos hoje, é um empecilho para dizer: aonde está o meu Deus? Né? Será que realmente compensa servir a Deus? Será que realmente compensa debruçar a minha vida e a minha salvação na mão de um Deus que permite o servo dele passar por isso? Mas quando nós compreendemos que como diz Mateus 5,45, o sol nasce para o ímpio e para o justo, nós podemos esperar que alguma hora a dificuldade também vai bater a nossa porta. Deus não vai nos preservar, né, numa salinha, num quarto, né, guardado dentro de uma casinha, que as intempéries não vão chegar. Porém, nós devemos lembrar que quando esse dia chegar, a nossa fé está sendo provada, a nossa fé está passando pelo fogo e ela tem a necessidade de ser provada, né? Nós podemos ver aqui o termo que significa provação da fé, o termo significa provado ou aprovado. Era usado para separar moedas legítimas e não falsificadas. E qual que é o objetivo? Tirar aquilo que não é verdadeiro, né? Essa comparação de aprovação da fé ou de provação da fé é para saber se a nossa fé é verdadeira ou não, né? Quando Satanás fala com Deus a respeito de Jó, qual que é a desculpa que ele dá? É claro que ele vai te servir, o Senhor dá tudo o que ele quer, não é? Então nós temos que entender que a palavra do Senhor para nós, ela é a nossa alegria, é ali que nós temos que deleitar. O Salmo 1, ele dá essa instrução, né? Medita na lei do Senhor de dia e de noite, para nós nos satisfazer nessa meditação, nos alegrar nessa meditação. Agora, qual é o problema disso? É que quando nós não entendemos isso, a palavra do Senhor nos diz que nós somos inconstantes, né? Nós somos semelhantes à onda do mar, sacudida e agitada pelo vento, né? E muitos de nós, no momento de provação, a Bíblia diz aqui no mesmo contexto de Tiago, que nós não somos fervorosos, né? Como iria dizer aí os mais pentecostais aí, mas os irmãos do fogo, né? Não seríamos mais
estão constantes nessa busca por sabedoria. O verso 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes improperá e ser-lhe-á concedido. Qual é o contexto? O que nós estamos falando. No meio da dificuldade, o que falta para nós? Sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muitos de nós, quando as coisas começam a ir para outro caminho, a primeira coisa que a gente faz é sair da presença de Deus, é abandonar a casa de Deus, é abandonar a comunhão com os irmãos, a comunhão com outros crentes, que aquilo ali poderia ser algo primário para nós sairmos dessas situações, ou pelo menos buscar fortalecimento para isso. A gente simplesmente abandona tudo e fala: agora eu vou resolver do meu jeito. Gente, isso não é espiritual e muito menos inteligente, né? Nós vemos uma passagem de Marcos, o Senhor Jesus falando para os discípulos: passemos para outra margem. Vem a tribulação, vem as lutas, vem o vento, né? E os discípulos ali no meio daquele mar revolto, daquelas ondas, dentro do barco, eles olham para o discípulo, olham para o Senhor e falam: mestre, o Senhor não nos dá que pereçamos? Né? Era mais ou menos assim: o Senhor não está vendo a situação que a gente se encontra? E o Senhor os repreende, fala: homens, né, de pequena fé. Né? A situação de passarmos para outra margem é uma ordem de Deus. Nós iremos de um lado para o outro, sempre passando por lutas de dificuldade. Agora, existe uma ordem, existe um comando: passemos para outra margem. O Senhor está no barco e temos que confiar de que uma hora Ele vai se levantar e vai acalmar o mar. Amém? Isso nos dá certeza. Agora, o problema é como que nós vamos entender isso? Quando nós vamos buscar a sabedoria que Tiago está dizendo. Ele fala: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Não é algo simplesmente devotado da parte do Senhor para cada um de nós, de maneira que nós não temos que almejá-la. A Bíblia diz: se alguém tem necessidade, peça ao Senhor. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça ao Senhor, peça a Deus. Ou seja, só vai ter sabedoria de se apegar ao Senhor, de buscar o Senhor com mais intensidade, aqueles que pedirem sabedoria para isso. E a Bíblia diz que Deus dá liberalmente, ou seja, não é algo contado. Você vai ter sabedoria para lidar com situações, você vai ter que ter sabedoria para lidar com as dificuldades dessa terra. Quando eu perdi a minha filha, em todas também essas situações de saúde que a minha esposa enfrentou, né? E mesmo eu ali naquele fogo, naquela batalha, naquela prova, eu tive que ainda ajudar irmãos que estavam comigo, porque a fé foi embora praticamente e parece que ficaram num momento de cegueira. Agora, se Deus não tivesse me dado sabedoria para lidar com isso, se eu seria mais um, né, que ficaria no desespero. Mas a Bíblia diz que aqueles que agem assim, que pedem, mas não são constantes, que pedem, mas que não permanecem no foco de continuar pedindo até que Deus responda, até que a mão do Senhor se mova, até que o céu se abra, a Bíblia relata isso como inconstantes, semelhantes à onda do mar. Amém? Então nós temos que entender, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor, ela requer de nós homens constantes, homens que sigam o caminho, homens que sejam perfeitos a partir do momento, e me entenda bem, perfeitos a partir do momento que a sua fé é provada. Nós todos sabemos que estamos num processo de santificação nessa terra e não alcançaremos a perfeição aqui. Agora, quando a nossa fé ela é provada, quando a nossa fé ela passa por esse fogo, ela passa pelo crivo da dificuldade, seja ela qual área for, cada um tem um fator determinante que nos obriga a exercitar a fé dia após dia. Quando nós passamos por isso, a Bíblia diz que nós somos homens perfeitos, ou íntegros e em nada deficientes. E é claro que esse projeto e essa autoria se dará até o dia da vinda do Senhor. Mas nós não podemos esquecer que todos os dias o Senhor nos chama a ser homens perfeitos, homens treinados, homens e mulheres que passam pelo fogo, que passam pelas dificuldades, mas são constantes, são firmes, não desandam. Ah, irmão, eu estou cansado de ouvir tantas e tantas vezes pessoas colocando problemas tão pequenos, pessoas colocando, dificuldades mínimas para não servir ao Senhor, pessoas que
de um lado um que perde 2, 3 filhos, outro que perde emprego, outro que tem tanta bagagem para talvez ter um motivo para abandonar o Senhor, né? Razão jamais, mas talvez teria um motivo, mas eles continuam, e sendo que outros às vezes tropeçam quando estão andando na rua e já é motivo, né, de certa forma, de abandonar o caminho do Senhor. Amados irmãos, vamos voltar à firmeza da palavra, né? Infelizmente, nessa corrida de bastão, de passagem do evangelho para a geração futura, né? Esse fervor espiritual ele tem se perdido, né? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, nós temos que lembrar de onde caímos e voltarmos ao primeiro amor. Então eu quero te encorajar nesse momento, você que está assistindo esse vídeo, talvez você está fraco, você está desanimado, você não tem mais força para buscar o Senhor, mas a Bíblia também fala isso. No verso 8 ela diz que esse homem que é semelhante à onda do mar, ele é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é um homem de ânimo dobre? Dentro do original, dentro do significado, nós podemos entender que é um homem de duas almas. Amém? Um homem que tenha na sua alma espiritual e tenha sua alma natural, ou seja, ele tem o seu entendimento do espírito, mas ele também está apegado nas coisas da terra, homem de ânimo dobre. Ele, uma hora ele é o super espiritual da igreja e na outra ele está disputando coisas carnais com mundanos, né? Um exemplo que nós poderíamos dar, pessoas que chegam na igreja e falam: Senhor, o meu tudo é do Senhor, mas daqui a pouco ele está abandonando o culto para poder fazer coisas pessoais que não têm importância, né? Parece que o Senhor pode esperar aquele compromisso que eu firmei com ele no domingo, na quarta-feira eu posso deixar ele de lado para eu ir fazer uma outra coisa que não tem importância. Amém? Claro que vamos usar do bom senso, né? Em alguns casos, nós temos que colocar isso na balança. Porém, na grande maioria, irmãos, nós abandonamos o Senhor por coisas pequenas. E a Bíblia diz isso: ânimo dobre, homem de ânimo dobre. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. O que é isso? Nós que tratamos, nós não, né? Muitos dos que tratam o Senhor de maneira sem ter grande compromisso, muitos que tratam o Senhor de forma aleatória, como se ele fosse qualquer outra coisa, são inconstantes em todas as coisas. Começam uma prática de atividade física e não termina, começam uma prática de oração e não termina, começam a jejuar e não terminam, começam no emprego e não terminam, começam uma família e não termina, começam todas as coisas. A Bíblia diz que eles são inconstantes em todos os seus caminhos. Então eu quero entregar essa palavra aqui para você, amém? Que está passando aqui, que está deixando aqui a sua atenção nesse vídeo. Volta a ser constante, para de ser como a onda do mar que vem e que volta, se afirma com o Senhor, busca entendimento do alto, busca as coisas espirituais e com toda certeza, meu irmão, Deus lhe dará sabedoria para continuar. O livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Amém, querido? Se você está assistindo essa mensagem, se você está aqui, né, participando desse vídeo, assistindo esse momento, lembre-se, está se sentindo fraco? Você está se sentindo desanimado, triste com as situações? É nesse momento que você é forte no Senhor. É nesse momento que você deve se apegar à palavra, se apegar ao Senhor, e que o Espírito Santo te dê sabedoria e força nesses momentos. Amém? Deus te abençoe. Forte abraço. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Deus abençoe.